Olá, agora mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres. Hoje nós vamos conversar com a doutora Emanuela Barros, ela é advogada, especialista em Direito Constitucional e Prevenção à Violência. Ela é mestre em Educação, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba. Seja bem-vinda, Emanuela. Tudo bem com você? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar de um assunto tão importante, que é o direito das mulheres, né? E falando com você, que é uma mulher que tem feito tanto, que tem empoderado as mulheres através da arte, através da sua própria história. Então, para mim é muito importante estar aqui. Muito obrigada. Que bom, fico feliz, né, com essa aceitação e você reservar um tempo do seu dia, né, do tanto trabalho e tantas lutas que tem aí pela frente, que você enfrenta no dia a dia, para vir conversar aqui um pouco conosco. E eu gostaria que você contasse, né, um pouquinho da sua trajetória, para que as nossas seguidoras pudessem conhecer um pouquinho e saber, né, quem é a Emanuela um pouco mais. Legal. Bom, eu sou Emanuela Barros, mas todo mundo me chama de Manu. É assim que meus amigos me chamam, é assim que eu gosto de ser chamada. Eu tenho 45 anos, né? Tenho companheiro há mais de 21 anos, tenho duas filhas, a Helena e a Luísa, e eu começo a minha trajetória no feminismo através da música. Né? Na época, no final da década de 80, começo da década de 90, a gente tem um movimento de bandas de meninas, né? O Riot Girls, que falava sobre mulheres e trazia assuntos caros para as mulheres, né? Como a questão de sexualidade, violência contra a mulher, assuntos que, infelizmente, naquela época ainda não eram tão difundidos. E aí eu lembro e brinco que falo que a primeira vez que eu leio, né, Simone de Beauvoir, num fanzine de bandas de meninas. E aí logo depois chego à faculdade, entro na faculdade em 1995, e sempre gostei de centro acadêmico, sempre fui uma mulher sempre voltada para a questão das mulheres, e aí começo a militar nessa questão, a gente começa a ser bastante atuante, vou trabalhar num órgão que é um órgão da Procuradoria-Geral do Estado, que é a Assistência Judiciária, que hoje é a Defensoria Pública, e lá eu começo já nos primeiros anos da faculdade, no primeiro ano da faculdade, a ter noção de um pouquinho do que é o direito de família, que era um direito que muitas mulheres ainda sofriam muitos preconceitos, a gente tinha um código extremamente machista e excludente para as mulheres, e eu começo a tomar, assim, ver um pouco a problemática da violência contra a mulher. E aí isso me forma, e quando eu saio da faculdade, em 99, comecinho de 2000, eu começo a pensar em trabalhar com essas questões. E logo em 2001, 2002, eu vou trabalhar no Conselho da Mulher, vou ser advogada do Conselho da Mulher de Sorocaba. E aí começa a minha trajetória, que já vai para 20 anos de conselho, 22 anos de advocacia, e especializada nessa área. Hoje a gente tem uma banca, eu e minha sócia temos uma banca voltada para a defesa dos direitos das mulheres, é uma banca feminista e LGBTQIA+, então a gente dá prioridade para os casos das mulheres em todas as áreas, especialmente no direito de família. E venho desde do advento da Lei Maria da Penha, atuando, né, como assistente de acusação nos casos de violência contra a mulher e voltados à Lei Maria da Penha. Então, isso tem sido a minha vida, e faço isso com muito gosto e muita alegria, às vezes com tristeza também, mas eu acho que ser feminista e lutar pelos direitos das mulheres no Brasil é meio que uma sobrevivência necessária, né? E aí chego em 2018, depois de bastante tempo no Conselho, sou eleita e atualmente, né, presido o Conselho da Mulher de Sorocaba, que é um desafio infinito, mas da qual a gente faz com bastante amor e bastante carinho. Olha que linda essa trajetória, né, e toda essa história sua. Então, começou lá atrás. Às vezes as pessoas olham hoje uma mulher e falam, nossa, ela é uma mulher que está sempre aqui e ali, mas você já desde nova já sentiu esse chamado, né, para que você pudesse estar com isso em pauta na sua vida, né, no seu trabalho, no seu dia a dia. Isso é muito importante. E eu vejo que em pleno século XXI, com tantas lutas que nós já tivemos, né, no decorrer da história,
e você citou muito bem, começa lá em Simone de Beauvoir, e né, tantas mulheres na nossa história que já fizeram história por querer conquistar o seu espaço, e eu percebo que ainda hoje, se não lutarmos, nós não temos garantias dos nossos direitos. E o que nós temos que fazer para que as futuras gerações de meninas e mulheres que vêm aí, para que elas não tenham que continuar enfrentando isso no seu dia a dia? O que precisa Olha, ser feito, Manu? olha, primeiro precisa ter muita coragem. Eu sempre falo que ser mulher nesse país é ter, acima de tudo, coragem, porque a gente tem que ter coragem para lutar contra aquilo que nos oprime, precisa ter coragem para existir na nossa sociedade, que é uma sociedade que é racista, é machista, é sexista, é LGBTfóbica e é, acima de tudo, extremamente desigual. Então, essa desigualdade entre os gêneros, da qual se coloca os homens numa condição de superioridade e as mulheres sempre num patamar inferior, faz com que a gente tenha direitos subjugados, oportunidades tiradas, né? E é muito difícil a gente querer galgar algum espaço ou até falar em empoderamento se a gente não fizer isso de uma forma coletiva. Não basta uma mulher chegar a alcançar um espaço de poder quando todas as outras ainda sofrem violências assim cruciais dentro de casa, né? A violência contra a mulher é uma realidade triste no Brasil. A exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente de mulheres e meninas, é uma realidade nesse país. Mulheres ainda não ocupam postos de trabalho em cargos de relevância, porque, segundo a nossa sociedade machista, a mulher engravida. Nós temos que lutar por direitos básicos, como ter creche para os nossos filhos, temos que lutar, por muitas vezes, para fazer um Papa Nicolau, ou ter direito a uma prótese mamária. Ainda o câncer de mama é o câncer que mais mata no país, sendo que, na maioria dos casos, quando ele é diagnosticado muito cedo, as mulheres têm uma chance muito grande de sobreviver. Então, mulheres lutam por direitos básicos, né, de sobrevivência, de segurança, de trabalho, principalmente de autonomia. O que a gente vê hoje nesse país é uma violência institucional contra a mulher. Isso se dá um pouco porque a gente teve direitos muito tardios. A gente só começa a falar em direitos das mulheres, direitos humanos das mulheres, em 1993, na Convenção de Viena. E no Brasil, a gente só vai inaugurar uma onda de direitos voltados à defesa da mulher na década de 2000, já no segundo meados da década de 2000, com a Lei Maria da Penha, com a lei que é de 2006, com a Lei do Feminicídio, que é de 2015. Só recentemente a gente teve uma legislação penal que vai punir o estupro marital. Antes era a coisa mais comum mulheres serem abusadas sexualmente dentro de seus lares. A gente tem uma legislação que só agora, 2021, a gente vai falar de violência psicológica contra a mulher. Então, assim, é muito triste que a gente viva num país que a maioria das mulheres, a maioria das eleitoras sejam mulheres, e mulher ainda não vota em mulher. É muito triste a gente ter mulheres ocupando os espaços de poder importante. Por exemplo, na minha profissão, nós já somos as integrantes da advocacia em maior número, ocupamos espaços da magistratura, mas a gente ainda vê algumas profissões ainda que são relegadas a segundo escalão, sempre dos cuidados. Então, as mulheres dos serviços gerais, as enfermeiras, as cuidadoras, auxiliares de limpeza, são aquelas que ainda são subjugadas, sempre fazendo duplas, triplas ou até quádruplas jornadas e muitas vezes ainda sofrendo violência. Então, falar de direitos das mulheres no Brasil e falar de empoderamento, mas principalmente de falar de existência, isso está tudo interligado e diria que para as meninas que estão começando agora, para elas não desistirem e não esquecerem que essa luta começa muito antes da gente e precisa ir muito além do que a gente vai também. Essa luta, ela vem mesmo, já de muito tempo, e a gente até consegue alguns resultados, Nós conseguimos ter uma presidenta ocupando o cargo máximo da política do nosso país, mas ela foi derrubada do seu cargo. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso e como que as mulheres podem se organizarem para ocupar cargos públicos e não passar, ou ser atacada como a nossa presidenta foi. Olha, eu nunca tive tanta certeza na minha vida como eu tenho que a questão do golpe de 16 foi um golpe sexista.
Se a presidenta Dilma não fosse mulher, ela não teria sido impeachmentada, porque colocando a par de todas as questões políticas que se deram, né, para que favorecesse o golpe, e o impeachment é um julgamento político, ele se deu em situações muito contrárias. Então, a mulher ali, presidenta Dilma, ela não estava sendo julgada pela sua competência política, pela sua idoneidade ou pela sua força, né, de gerir o país, mas ela muitas vezes foi julgada por ser mulher, e de uma forma muito pejorativa. Então, as conotações, muitas vezes, de baixo calão que se davam à presidenta, né, chamando de burra, de anta, questionando o fato dela ter ou não ter marido, a roupa que usava, a forma com que falava, né, muitas vezes julgada de uma forma muito perversa e que não tinha nada a ver com o cargo que ela ocupava. Então, a gente viu ali toda a força de uma sociedade muito machista, muito sexista, que julgava a presidenta de uma forma que hoje, por exemplo, não julga o atual presidente. Um fato simbólico, né, do governo Dilma é quando a gasolina estava R$ 2,90, acho que R$ 2,60, R$ 2,30, não lembro, não chegava nem a R$ 3, fizeram ela com as pernas abertas, um adesivo com elas pernas abertas, enfiando, né, a bomba de gasolina no tanque. Eu lembro dessa imagem, que eu achei horrível. Uma cena grotesca, violenta, que qualquer mulher se sente, né, enojada. E hoje a gasolina que chega em alguns estados a mais de R$ 7, e ninguém fez isso com o presidente. Ninguém colocou ele de 4, enfiando a mangueira de gasolina, né, no tanque dentro dele. Então, só daí dá para perceber a forma desigual de tratamentos, né? Então, eu vi o impeachment como uma força violenta contra as mulheres. Houve um retrocesso muito grande dos nossos direitos, porque a primeira coisa que teve quando o presidente golpista Temer ocupou o poder foi ele acabar com o Ministério das Mulheres. Retirou ali toda a nossa força através, né, do incentivo de subsídios para trabalhar questões importantes como botão do pânico, Casa da Mulher Brasileira, né, medidas, o Disque 180, acabou com a verba do Conselho Nacional, do Conselho da Mulher, né, e assim, isso veio passando como se o direito das mulheres não fossem importantes, como nossa história de vida e a violência que nós sofremos fosse mimimi, né, um termo chulo que se coloca. Então, o impeachment da presidenta Dilma vai muito além de esquerda a direita, né, de ranço político, de ódio ao PT, mas principalmente de uma ode muito grande de homens recalcados, cafonas, como diria a Fernanda Young, que colocaram a pecha sobre uma mulher que é honesta, que se provou que não cometeu nenhum ilícito e que foi tirada, né, da presidência, e mais grave ainda, né, foi aí aviltado seus direitos políticos e principalmente o direito ao voto, que para mim é sagrado, porque ele é a maior expressão da democracia, pelo fato de ser mulher. Então, o golpe, acima de tudo, foi sexista, e é ele que me faz, hoje, pensar que as mulheres precisam ocupar esse espaço de poder que é a política. Cada vez mais eu penso que não há como a gente mudar os índices de violência contra a mulher, pensar em políticas públicas, seja em qualquer área, saúde, educação, trabalho, para as mulheres, se nós não ocuparmos espaço de poder. Precisamos de ter mais prefeitas, mais governadoras, mais presidentas, mais deputadas, mais pessoas que realmente nos representam, porque só a mulher consegue ver as dores e as necessidades que a outra mulher tem. Tudo isso que você falou é de uma relevância muito grande, né? E nós vimos durante a pandemia a violência contra a mulher aumentar, né? Em 4 paredes, eu acho que isso foi o que foi mais gritante. Como que você viu isso? Como você acompanhou todo esse noticiário e os fatos que acontecem ainda hoje? Olha, primeiro eu vi com muita tristeza, porque por estar trabalhando, né, eu sou uma advogada que milita nessa área, eu nunca tive 20 anos, mais de 20 anos de advocacia, eu sempre lidei com a questão da violência, mas nunca da forma tão cruel, porque eu fico em casa, né, que para muita gente salvou vidas, para muitas mulheres foi uma sentença de morte.
Imagine você, no meio de uma pandemia, onde o fórum está fechado, inclusive não abriu até agora direito, né? Os órgãos públicos de defesa da mulher trabalhando muitas vezes remotamente. Essa mulher não tinha onde denunciar a violência, não tinha como fazer isso, porque muitas vezes o agressor estava ali junto com ela. Então, assim, a gente viu explodir os índices de violência. No estado de São Paulo, logo nos primeiros meses da pandemia, aumentou em 37%, né, os boletins de violência doméstica, as medidas protetivas. Sorocaba teve um salto assim, gigantesco de medidas protetivas de urgência que foram requeridas durante a pandemia. E a crueldade da violência. Então, antes que você tinha... os casos de feminicídio aumentaram sobremaneira. Então, se a pandemia ela foi ruim para todo mundo, para as mulheres eu entendo que foi muito pior, porque elas tiveram dois problemas. Elas tiveram, primeiro, a questão dos cuidados, que são relegados à mulher. Então, muitas mulheres que trabalhavam em casa, trabalhavam fora, tiveram que redobrar o trabalho, porque tinham que cuidar de alguém que estava doente. 70% da força de trabalho contra a Covid era feminina. Né? Muitas mulheres perderam os empregos por conta da questão da pandemia, principalmente as auxiliares do trabalho braçal e auxiliares de limpeza, né? Pessoas que faziam faxina, empregadas domésticas. Primeira pessoa a morrer no país de Covid foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente não pode esquecer isso. Então, a pandemia ela sobrecarregou as mulheres do ponto de vista do trabalho, mas ela também fez explodir a questão da violência doméstica, porque a violência doméstica ela prolifera dentro dos lares. E o ficar em casa para essas mulheres, realmente, para alguma delas, infelizmente, foi uma sentença de morte. É verdade, você tocou nesse assunto e logo lembrei, né, de toda a situação que nós acompanhamos durante todo esse tempo. E nesse mês de maio, né, é um mês em que a gente está vendo aí, sempre faz uma campanha mais forte, né, para essa luta do combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Como é que é essa situação aqui em Sorocaba? Eu venho do Vale do Ribeira e eu acompanhava muito, fazia muito esse enfrentamento, né, com a comunidade lá, e muito violentadas e ali vulneráveis com os seus padrastos e, né, a questão familiar. Então, era muito forte, a gente tinha muito caso e muitas denúncias. E aqui em Sorocaba, como que é isso? Olha, a gente começou a pensar nessa problemática, né, da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes já em 2008, aqui em Sorocaba, porque tinha um programa do município, que era o VIVA, que era da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, e tinha uma enfermeira, que é a Daniela Valentim, que trabalhou muito essa questão junto com a gente. Eu era, na época, advogada do CREAS, e atendia os casos de VVS, né, que é a violência sexual de criança e adolescente. E a gente começou a entender que tinha duas questões muito tristes relacionadas à questão da violência sexual de criança e adolescente. Primeiro, que aquele homem do saco, que a gente tinha medo quando a gente era criança e quando a gente falava para os nossos filhos, olha, toma cuidado, ele estava dentro de casa. Né? Os casos de violência infantil intrafamiliar, eles superam qualquer tipo de violência extra. Né? Então, a primeira coisa que choca é a enormidade de casos. Eu trabalhava no CREAS em Sorocaba, eu atendia 2 dias por semana, 4 horas cada dia, 8 horas, né? Fazia 20 horas semanais, quando fazia, e eu atendia, em média, de 4 a 6 casos novos por semana. Então, para ver um índice altíssimo. E segundo, na proximidade dos agressores. Então, eram pais, avós, tios, padrastos, irmãos, né, padrinhos, sim, pessoas próximas à família. E isso me chamou muito a atenção, né, de por que daquela questão. E muitos casos de violência sexual, eles ficavam subnotificados, porque, embora aparecesse para a gente de alguma forma, ou através da escola, muitas vezes era na escola que aparecia o caso, porque a criança acabava demonstrando algum sinal, ou nas UBSs, existia um medo muito grande das famílias denunciarem. Sim. Porque muitas vezes esse agressor, ele era às vezes o arrimo de família, ou ele era a pessoa, o elo, né, forte da família,
o patriarca, existia então a síndrome do segredo, que é as pessoas que aquilo acontece ali, morre ali, ou a síndrome da negação. Muitas crianças denunciavam e as próprias mães e os pais, né, que acabavam negando que aquilo acontecia, e era muito triste. E eu atendi acho que mais de 300 casos de violência sexual ao longo do tempo, por todo esse tempo, atuo até hoje como assistente de acusação em alguns casos, e é uma dor muito grande, porque agora, né, passado já alguns anos, a gente começa a ter, por exemplo, a escuta especializada, que é uma forma de trazer um pouco mais de conforto para essa vítima ser ouvida, que não é ouvida na delegacia, não vai ser ouvida no fórum. Eu tive um caso de uma menina que ela foi ouvida 11 vezes, entre inquérito, fórum, era um policial militar que era o padrasto, o agressor, então teve na corregedoria da polícia, quer dizer, 11 vezes essa menina, que inclusive depois ela desenvolveu uma doença autoimune, que quase morreu, era um tipo de uma anemia, e eu tenho certeza que isso é de fundo nervoso, de tanto que ela foi exposta. A revitimização da violência ali foi tão grande que quase tão absurda quanto a violência sexual que ela sofreu. E muitas mulheres também, muitas crianças acabam não denunciando, porque chegam muitas vezes nos órgãos de proteção e são maltratados, né? Por falta de treinamento do pessoal, por falta de sensibilidade, por falta de um acolhimento humanizado da rede de apoio. Então, é preciso que Conselho Tutelar, CREAS, delegacias, né, especializadas, no caso a DDM, Sorocaba, e principalmente Fórum, tenham um olhar mais humano, que trate essa vítima, principalmente a criança, né, adolescente, de uma forma a não revitimizar, a não fazer com que essa dor, que já é latente, né, fique mais forte ainda. Então, é muito triste. Sorocaba faz parte da rota de tráfico de seres humanos para exploração sexual de crianças, é uma das rotas. Como o Vale do Ribeira também, a gente teve muito trabalhando com o pessoal lá do Vale do Ribeira, e tinha um comitê importante, tinha algumas ações importantes, mas eu percebo que nos últimos anos, infelizmente, o governo vem meio que maquiando essa situação, desmontando a rede de apoio. A gente, esse ano, a pandemia também favoreceu que a violência acontecesse, porque essas crianças não estavam na rua, não estavam na escola, não podia sair, então sofria violência calada em casa. E esse ano nós conseguimos voltar a fazer a atividade do 18 de maio, que é uma data alusiva à morte da menina Aricele, que aconteceu em 73, no Espírito Santo, né? Que foi raptada, estuprada, espancada, queimada e morta. E até hoje esse crime é impune. E desde 2012 a gente comemora, não, a gente fala dessa data, né? Que é a data nacional de enfrentamento ao combate e exploração da violência sexual de criança e adolescente. E a gente fez no terminal uma atividade muito importante no Terminal Santo Antônio aqui, da qual a gente faz todo ano, né? Nós estamos na 10ª edição, na verdade é 10ª edição, 8ª no terminal, porque 2 nós tivemos que fazer online por conta da pandemia, mas na 10ª, que a gente, aqui em Sorocaba, a gente tem uma característica muito peculiar, é uma das poucas penitenciárias do estado de São Paulo de crimes sexuais. Então, 90% dos presos da penitenciária de Sorocaba são agressores sexuais. Nossa. E lá eles trabalham o cultivo de plantas. Então, o que a gente fez? Desde 2012 nós fazemos isso. A gente, simbolicamente, a gente distribui essas plantinhas que eles cultivam no terminal, e a gente fala que a tristeza daquelas crianças que foram estupradas, se tiver a pena, se tiver a responsabilização, se tiver o cuidado com essa criança, se tiver a reparação, ela pode acabar virando numa coisa mais bonita, que é a flor, né, que é o símbolo da campanha. Então, a gente distribuiu, nesse 18 de maio, 300 mudas, né, lá do presídio, e foi um evento muito bacana, eu fiquei muito feliz de poder fazer, porque depois de 2 anos da pandemia, eu vi o quanto é importante a gente falar desse assunto. Olha que bacana. E eu acho que tem outro assunto aí também que você está totalmente envolvida, como essa mulher atuante que você é, envolvida em vários projetos aí, sempre em defesa da mulher, né? Eu queria primeiro te dar os parabéns por isso e falar do nosso orgulho em ser bem representada por você
porque eu vejo que você está o tempo todo ali na ativa mesmo, então isso fortalece o nosso coração. Eu dou voz às mulheres de uma maneira, você está na luta lá, fazendo o seu trabalho de uma outra forma, mas também, né, trazendo a importância, né, dessa luta e de manter os direitos da mulher e até crianças, adolescentes e, na verdade, do ser humano em geral, né? Porque eu vejo que a violência contra a criança e adolescente, aí não é só a mulher, você defende também, né, qualquer criança e qualquer adolescente. Então, muito bonito ver esse trabalho. E, recentemente, eu soube de um movimento aí que você está envolvida, que é o Barraqueiras, né? O que você pode falar? Como surgiu? Por que surgiu? Né? Qual é o objetivo do movimento? Olha, o Barraqueiras ele foi um movimento de mulheres feito para mulheres, né? Nós tivemos aqui em Sorocaba, infelizmente, uma sequência de atos violentos em relação à violência política de gênero, né? Nós tivemos vereadoras aqui em Sorocaba, ex-prefeitas, militantes de causas importantes como proteção animal, direitos humanos, que foram, de certa forma, desrespeitadas por políticos locais e pela população, de certa forma, e até por jornalistas, né? E eu fui uma delas, porque toda vez que uma mulher ousa, né, subir a voz, ousa falar, não, eu não aceito a violência que eu estou sendo a mim infringida, o que falam? Que a gente é louca, né? Que a gente é histérica, que a gente é barraqueira. E que Então, a gente chega de fez... mimimi, não aceita os Cheia mimimis, de e aí arma os mimimi, barracos da vida, né? não sabe o que está falando, né? Que está se aproveitando da situação. Então, esse Barraqueira, a gente decide criar, né, um movimento que é Barraqueiras Mulher Resistência e Arte, para poder dar voz para todas as mulheres que foram taxadas de barraqueiras por defender os seus ideais. Então, contra todas as opressões, né, para acabar com a exploração dos nossos corpos racializados, né, em oposição ao feminismo liberal, que não emancipa ninguém, né, contra o feminismo que é capitalista, que é fascista, que é racista, que é LGBTfóbico. A gente é barraqueira porque a gente respeita os nossos diferentes modos de ser mulher, né, mas com uma única causa, uma luta coletiva, que é a defesa da mulher. E quando a gente faz isso, quando a gente tem a consciência de que a gente é mulher, que a gente tem as nossas fragilidades, mas que a gente precisa ser respeitada, né? Acima de tudo, a gente se torna gigante. Então, o Barraqueiras, ele vem para isso, ele vem para trazer um espaço, né, de voz para as mulheres, todas as mulheres, de todas as classes sociais, de todas as tribos, de todas as ideologias, de todos os gêneros, e principalmente aquelas que não têm voz, aquelas que muitas vezes sofrem a violência e você vê a fragilidade. Então, a Barraqueiras veio para falar, não, a gente está aqui para apoiar uma outra. É um movimento maior do que não soltar a mão de ninguém. É um movimento de dar a mão para outra, né? E nós estamos agora no nosso segundo encontro. A ideia da gente é fazer um encontro mensal, sempre discutindo um tema de relevância para a mulher, sempre trazendo mulheres de todos os, né, todos os partidos, das artes, das letras, mulheres da comunidade. E o primeiro nós falamos sobre violência institucional, né, a violência política, porque alusivo ao que nós passamos. Então, trouxemos tudo que aconteceu aqui, teve presente várias mulheres vereadoras, deputadas, e foi muito bacana. E esse próximo Barraqueiras, nós vamos estar fazendo... e o legal do primeiro Barraqueiras, a gente teve uma mulher trans fazendo a abertura, cantando, né, que é a Flor Maria, foi lindo, e sempre uma roda de conversa, e sempre geracional. Teve a minha filha fazendo uma poesia dela, falando de quanto ela se sente muitas vezes invadida por ser menina e já sofreu assédio desde cedo, né? E o próximo Barraqueiras nós vamos fazer agora no dia 28, posso estar divulgando aqui, no dia 28 de maio, e por ser maio o mês que a gente fala que é o mês das mães, passado nós falamos sobre a questão da violência institucional política de gênero,
E desse mês, o mês de maio, o mês das mães, né, das mulheres, a gente vai falar sobre maternância e maternidade. Então, trazendo a questão, né, da maternidade, mas não de uma forma como ela é colocada, né, para vender produto, que a maternidade é coisa maravilhosa, que é a melhor coisa que acontece na vida das mulheres, que ser mãe é meio que uma sina de mulher. A gente vai falar das agruras também de ser mãe, né, das diferentes formas de maternidade e maternância. Então, nós vamos trazer uma mãe com uma filha, que é no meu caso, que nasceu com uma deficiência na face, que é uma anomalia craniofacial, que é fissura lábio-palatina. Vamos estar trazendo uma mãe que está com um bebê novo e está tentando se colocar no mercado de trabalho. Vamos trazer uma mãe de santo, que acolhe tantas pessoas. Vamos trazer uma mãe que, na verdade, é avó, mas que acaba fazendo a postura de mãe. Vamos trazer uma mãe que é lésbica e teve que enfrentar todos os preconceitos dessa questão. Vamos trazer mães que vão falar sobre a maternidade de uma forma também dolorida, né? Da dificuldade de hoje de se ter um parto humanizado, da questão da dificuldade de creche. Vamos falar das mães que muitas vezes acolhem, que são as mães adotivas, e muitas vezes não têm direitos assegurados. Vamos falar também dessa paternidade que muitas vezes é relegada, da falta, né, de espaço que a gente tem para crescer profissionalmente enquanto mãe. Então, vai ser bem bacana essa uma roda de conversa aberta à população. Sempre a gente linka, né, a questão da resistência com a questão política, mas principalmente com a arte, né? Nós trazemos nas barraqueiras as discussões para mulheres, mas de uma forma lúdica. Então, nós vamos ter lá uma mediação de leitura com o André Alves, que vai trazer um livro, provavelmente seja o Barba Azul, que fala, né, do casamento das mulheres, da forma que ele tirava, né, a vida das mulheres para poder sempre ter uma mulher mais nova, mais bonita. E quanto à maternidade, fazendo esse link de que a mãe não pode ser bela, né, a mãe não pode também se cuidar e ter tudo isso. E vamos ter espaço Kids, e a gente vai fazer no bairro da Frida, que também é um espaço aqui em Sorocaba muito importante, um espaço de resistência. A Frida é uma mulher que também luta, né, como todas, para estar sobrevivendo nesse momento pós-pandemia. Então, a gente está esperando que seja um evento muito agradável, muito gostoso, da qual mulheres, com todo carinho, preparam para receber outras mulheres e discutir assuntos que, para nós, é tão importante e que, muitas vezes, quando a gente vai falar isso publicamente, a gente é taxada como uma barraqueira, né? Então, barraqueiras têm essa função de falar de assuntos que são caros para a gente de uma forma lúdica, de uma forma trazendo a questão política, a resistência à arte, mas acolhendo acima de tudo. Olha que maravilha, e a diversidade de mães aí do papel maternal sendo contemplado no Barraqueiras. Gente, que trabalho bonito, parabéns a vocês, que ideia genial de fazer isso, né, nesse mês das mães. E, nossa, eu fiquei encantada, né, porque você contemplou aí todos os tipos de mães, as mães em todos os papéis na sociedade, aqueles que são aceitos e aqueles que são discriminados, né, mas todos aí contemplados. E o Bar da Frida não poderia ser um melhor lugar, né? Eu conheço lá, gosto muito daquele espaço e está sendo bem utilizado agora. Eu fui assistir um show, era o show da Nanda, outra cantora maravilhosa aqui de Sorocaba. Maravilhosa. Né? E aí eu assisti aquele show, falei, nossa, tudo a ver, né? Aquele espaço com a música dela, e o que vocês vão fazer agora só mostra, né, que é mais um espaço, uma porta que se abre aí para uma atividade importante. E agora eu queria falar de uma... Eu esqueci de falar só uma coisa legal também, que nesse, né, evento do Barraqueiras, o que vai ser bacana também é que nós vamos ter a abertura, né, com a Andréia, a roda de conversa, mas nós vamos ter um cinema de um debate de 10 minutos, que é também de cineastas daqui de Sorocaba, que vão estar falando sobre, né, esse filme delas, que é tão importante, porque a ideia da gente é que sempre traga, né, essa questão, né, de trabalhar. Então, esse curta-metragem, né, que chama Maia, que é dirigido pela Estefânia Mendes e protagonizado pela Ângela Prestes, e que é um incentivo também da Link, que é outra forma que a gente quer falar. A gente sempre também vai trazer a questão
das mulheres que estão fazendo arte em Sorocaba. Então, sempre o empoderamento traz esse sentido. Todas as barraqueiras são artistas sorocabanas, né? São mulheres que fazem arte, mas são mulheres de muita resistência. Então, vai ser muito bacana, inclusive, com a tua presença lá, viu? Opa! Irei sim, quero estar envolvida trabalhando junto com vocês. Não só a presença pacífica assistindo, mas também atuando aí nesse grupo que me Com encantou, certeza. mexeu o coração, viu? Você Pode... já é uma barraqueira, Maria, pode ter certeza disso. Ótimo, que bom. Eu agradeço o convite, viu? E vou levar a sério, hein? Oh, com certeza. E agora, doutora Emanuele, eu queria falar de um assunto que não é tão bom, é um assunto até triste, né? Nós sabemos que para fazer toda essa luta não é fácil e que você está na mira de muitos poderosos, de muitos políticos e de muitas pessoas que não concordam, principalmente homens, né, da figura masculina, que não concordam com o movimento e com as questões que você defende. Acho que foi no final do ano passado que teve uma bala colocada dentro do armário, né, na sede do Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher. Como é que está essa situação? Houve uma investigação, chegou a quem foi ou está enrolado ainda? Como é que está isso? Olha, Maria, eu sou uma militante, né, feminista há muitos anos, estou no conselho, que nem disse para você, há 20 anos, e eu nunca imaginei que um dia eu fosse me deparar com uma violência tão grande. A gente, no Conselho da Mulher, a gente sempre pautou pela legalidade, a gente sempre acolheu todos os tipos de mulheres, nunca foi um espaço para estar ali se opondo a este ou aquele partido, ou a este ou aquele governo. Pelo contrário, em 35 anos de Conselho da Mulher, que nós vamos agora comemorar, agora em julho desse ano, eu nunca tinha ouvido falar de uma violência assim tão explícita. Quando a gente... foram várias situações, não foi uma específica, né? Mas várias situações que se desenvolveram ao longo da nossa gestão. E o dia que eu peço, há muito tempo eu tenho pedi um armário com chaves, porque, por ser um dos conselhos mais antigos do Brasil, existem documentos ali importantíssimos, a história do movimento de mulheres, não só de Sorocaba, mas do estado de São Paulo, e quiçá até do Brasil, passa pelo Conselho da Mulher. E eu pedindo, quase um ano e meio pedindo, o dia que me deparo com o armário, eu vou lá e abro, né? O que a gente faz quando a gente recebe um presente, né? A gente abre. E eu fiquei muito triste, porque aquela bala colocada da forma que colocaram, porque foi assim, era um armário fechado, chaveado, vazio, e tinha um spray de própolis, né? E uma bala grande assim. Eu imaginei que era uma bala de fuzil, porque eu não conheço, não mexo com isso, mas eu fiquei assustada. E na hora que eu vi, estavam outras mulheres junto comigo, e tinha uma delas que, inclusive, é uma policial, uma guarda municipal, e ela olhou para mim e falou: coloque isso aí, feche e toma cuidado. Eu fiquei muito assustada. Eu levei uma semana, para ser bem sincera para você, para cair a ficha. Cair a ficha é um termo que a gente usava quando tinha orelhão, né? A juventude não sabe. Mas para cair em si. E a gente tomou todas as medidas possíveis. Primeira coisa que nós fizemos um boletim de ocorrência, nós oficiamos a secretaria responsável sobre o acontecido, nós pedimos para o prefeito de Sorocaba para redobrar com a segurança da sala do conselho e do prédio do Centro de Referência da Mulher, e pedimos para que seja feita uma investigação. Pasme que há mais de 8 meses do acontecido, até agora nós não tivemos nenhuma resposta. Pelo contrário, depois disso nós passamos a ser perseguidas, né, politicamente, o Conselho da Mulher passou a ser desacreditado em redes sociais, tivemos vereadores da cidade de Sorocaba levantando suspeitas do nosso trabalho, denúncias anônimas querendo desmerecer o trabalho feito pelo Conselho da Mulher e pelo Centro de Referência da Mulher, e a investigação, que é boa, até agora a gente não tem. Eu não sei de onde veio a bala, eu não sei quem colocou a bala ali, eu não sei os motivos que a pessoa teve para fazer isso, mas eu sei que isso foi uma violência. Todas nós, todas as conselheiras, não só eu, mas todas nós nos sentimos inseguras. Tanto é que eu não tenho ido no conselho, eu só vou lá quando eu estou com demais pessoas. As nossas reuniões
sempre são precedidas de muita tensão, porque a gente chega bem, mas não sabe se faz sair de lá bem. Eu tive que mudar muita coisa da minha vida, eu não tenho participado mais de lugares onde tem grande número de pessoas, porque eu não sei, e, acima de tudo, aquele gosto amargo de se sentir insegura. É muito triste a gente fazer um trabalho que, ao meu ver, é importante para a sociedade, porque a única coisa que a gente quer fazer é a defesa das mulheres. Nós não temos nenhum interesse escuso ou outro interesse que seja a não ser fazer a defesa das mulheres, porque é para isso que eu fui eleita, e você se sentir ameaçado. É assim que eu me sinto. Eu tenho plena certeza que a gente, com a ajuda de muitas mulheres, inclusive de você, de muitas mulheres do nosso movimento de mulheres, que denunciaram, eu recebi apoio do Brasil inteiro. Recentemente, coisa de 2 meses, uma deputada que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Federal, né, que é a deputada Érica Cocai, leu em plenário a denúncia, né, falou que até agora não tinha acontecido nada e cobrou a investigação do caso. Então, eu acho uma vergonha uma cidade que nem Sorocaba, que pretende ser uma grande cidade humanizada e acolhedora, e permitir que mulheres que fazem um trabalho tão importante quanto as mulheres que são funcionárias do Centro de Referência da Mulher de Sorocaba e o Conselho da Mulher se sintam inseguras. Nós não tivemos nenhuma resposta, nem das autoridades policiais e nem do governo municipal, o que para mim é muito triste, porque o que a gente quer é que se investigue. Se foi uma brincadeira, se foi algum munícipe que tenha entrado e tenha colocado, porque não é crível, não é natural, não é normal que uma bala de fuzil de uso restrito do Exército apareça dentro de um prédio que é municipal, dentro de um armário chaveado de uma prefeitura, dentro do Conselho da Mulher, que estava denunciando, né, violências contra as mulheres em Sorocaba. Então, é uma ameaça e, infelizmente, parece que vai ficar impune. Não existe nada que a comunidade sorocabana, que a sociedade possa fazer para que isso não fique, não passe em branco? Olha, o que a comunidade pode fazer, o que as mulheres podem fazer, principalmente o que você está fazendo agora, é dar voz para nós, né, para a gente poder contar essa história. E eu fico muito triste, porque eu penso assim, aquela bala, infelizmente, não foi achada no corpo de nenhuma mulher, né? Ela foi, felizmente, quer dizer, felizmente ela foi achada só dentro do armário, porque eu fico pensando, imagina se essa bala tivesse sido encontrada dentro do armário do prefeito, ou dentro do armário do secretário, ou dentro de um juiz ou de um promotor, né? Não ia ficar assim, né? Isso aí era caso para estar na mídia nacional, mas infelizmente nós somos só mulheres. E aí ninguém vai dar notícia, nenhuma mídia importante vai notificar, né, que aconteceu isso. Então, vamos nós armar barraco, colocar a boca no trombone. Exatamente. E fazer barulho para que isso, né, não fique sem investigação, para que a gente consiga saber quem foram os responsáveis, né, por essa bala lá, porque não vai aparecer do nada, né? Ela não foi como mágica. Não brotou, não nasceu ali, né? Esse é um assunto triste, mas é importante para falar, né? E agora vamos para uma coisa mais importante ainda, que é todo esse potencial. Eu acredito que nada disso vai conseguir calar a tua voz, nada disso vai conseguir parar, né, com a luta das mulheres que acreditam naquilo que fazem, acreditam que precisam lutar pelos seus pares, né? Então, vamos em frente, Manuela. Não se sinta, nem você, nem ninguém do conselho, né, amedrontadas assim, porque a gente precisa se unir, nós precisamos de vocês, e a gente também precisa se unir a vocês para falar mais alto, né, para que a voz possa ecoar né, em outros meios também. Essa entrevista aqui, ela será transmitida futuramente também pela TV Channel, é um canal, uma televisão, né, que ela abrange, né, vários países aí, são 32 países que já têm a transmissão da TV Channel Network, e as entrevistas feitas pelo canal Empoderando Mulheres são reprisadas lá, normalmente depois de 20 dias a um mês, são reprisadas também na TV Channel.
Então, assim, nós vamos unindo as nossas vozes, né, e falando cada vez mais para o público e abrindo caminho aí, espaço para que as mulheres tenham seus direitos assegurados, né? E eu queria saber de você, com toda essa luta, você se sente uma mulher empoderada? Né? O que é, né, esse empoderamento feminino para você? Olha, eu me sinto uma mulher privilegiada, porque eu tenho uma rede de apoio e eu consigo conviver e caminhar com mulheres que me dão suporte, que me dão coragem, que me dão a mão quando eu mais preciso. Mas para falar de uma mulher empoderada, para se tornar uma mulher empoderada, eu acho que ainda falta bastante coisa, porque não basta a gente estar empoderada, não basta a gente estar ou emancipada, que é outro termo que a gente usa também com frequência, sabendo que as mulheres ainda sofrem tanto quanto sofrem. Eu, por exemplo, lido todos os dias com violências, né? Então, ou, por exemplo, hoje eu me sinto a pessoa mais empoderada do mundo falando com você. Ai, que bom. Porque eu consigo contar a nossa história, eu consigo falar de projetos que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na vida das mulheres. Mas passando aqui, amanhã volta uma realidade, eu vou ter uma mulher ali que sofreu, que apanhou, que está sendo abusada. Hoje eu peguei um caso de uma menina que foi abusada em Sorocaba e uma amiga, né, da família que teve que levar essa menina para fora de Sorocaba e ela denunciou na mídia e está sendo agora sofrendo ameaças. Então, assim, é muito triste a gente pensar que a gente ainda vive num país em que as mulheres ainda sofrem tanto. Então, eu me sinto uma mulher empoderada pelas minhas amigas, pela minha família, pela minha profissão, pelo campo político que hoje eu atuo, de mulheres tão lutadoras, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto plena totalmente, porque eu sei que muitas irmãs, muitas companheiras, muitas pessoas que eu gostaria de ver plenas também não estão. Então, assim, a gente só vai ter a verdadeira emancipação, o verdadeiro empoderamento feminino quando ele se der de forma coletiva. Infelizmente, a gente ainda tem todas essas situações aí acontecendo, né, com as mulheres. E qual que seria a palavra, né, uma palavra que pode traduzir quem você é? Que palavra te define? Eu acho que coragem, porque Opa. coragem não é ser valente, coragem é temer aquilo que a gente não pode, mas que sempre procurar avançar. E coragem vem de coração, acho que eu sou uma pessoa muito que tem essa questão do coração, né? Sempre faço as coisas com muito amor, então acho que coragem me define bastante. Então, a partir de hoje será Manu Coragem, né? Sempre foi, mas agora definido a palavra saindo da boca dela. Então, vou te chamar de Manu Coragem. Embora seja doutora Emanuela, mas para mim será Manu Coragem, ok? Obrigada, querida. Fico muito, muito feliz, muito lisonjeada. Acho que maravilhoso esse trabalho que você está fazendo, dando voz. Eu tenho sempre falado que não tem nada mais empoderador do que você dar poder para outra mulher. Ai, que bom. Eu acho bacana isso, porque esse espaço nasceu exatamente para isso. Você, mulher, que está aí, quer participar da nossa entrevista, tem uma história para contar, né? Que ajude outras mulheres, que possa inspirar outras mulheres, pode deixar as mensagens no comentário desse vídeo, que eu leio todas as mensagens, e entre em contato. Se você gostou desse vídeo e acha que é importante, né, divulgar para outras pessoas, para que mais mulheres saibam, né, desse trabalho que o Conselho da Mulher faz aqui em Sorocaba, para que outras mulheres se sintam também encorajadas e empoderadas. Curta esse vídeo, compartilhe e ajude o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e venha fazer parte, venha dar voz também a outras mulheres. Se você tem algo a dizer, venha aqui também, que eu vou ficar muito feliz em poder conversar com você, e todas as mulheres vão ficar felizes em te ouvir a sua história, como hoje estamos ouvindo aqui a história da Manu. Então, a entrevista é realmente para deixar que cada um fale do seu trabalho, de como se empodera e de como empodera outras mulheres que estão ali no seu entorno. Manu, muito obrigada por tudo. Eu estou muito feliz em poder falar com você aqui hoje e queria saber se você quer deixar suas redes sociais, onde que as pessoas podem entrar em contato com você, né? Por favor. Obrigada, querida. Eu agradeço muito, em nome do Conselho da Mulher, em nome desse grupo Barraqueiras, da qual você também faz parte.
né? Agradeço muito essa oportunidade de falar para outras mulheres e ganhar o mundo mesmo. Eu acho que é sempre assim, é um pedacinho de esperança que vai se tornando aí uma grande coisa. E, quem quiser falar comigo nas minhas redes sociais, pode estar me chamando no manobarros.sorocaba, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? E também tem as minhas redes privadas, né? Que é o Manu OAB no Instagram, @ManuOAB, e o Emanuela Barros no Facebook. E se quiser o meu e-mail também, se precisar falar comigo, é manuoab@gmail.com. Eu sempre respondo também, né? E estou sempre aí. E o Conselho da Mulher também tem as redes sociais dele, que é CMDM Sorocaba. Né? Então, quem quiser também procura o Conselho da Mulher de Sorocaba, que também tem sempre informações importantes lá. Isso. C de conselho, M de mulher. Só repetindo É CMDM, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tá. CMDM.Sorocaba. Isso, aí fica mais fácil, porque pronunciando é mais fácil de gravar. Isso, assim, isso. E o meu é manubarros.sorocaba, também facinho de achar. Tá. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que assistiram todo esse bate-papo até aqui e aquelas que vão assistir, né, esse vídeo futuramente. Bom, eu queria dizer para todas as mulheres que elas não estão sozinhas, que quando a gente tem a dimensão de que a gente sempre pode contar com alguém que está do nosso lado, que a gente pode pedir ajuda, que a gente não deve nunca se calar, a gente deixa de sofrer e passa a viver. Então, a gente precisa sempre acreditar. E eu acho que nós estamos num momento muito de esperançar. E esperançar, para mim, é poder contar com outra amiga, com outra colega, é poder sempre estar dando poder para outra mulher, porque não tem nada mais empoderador do que apoiar outra mulher. Que linda essa mensagem, tocou meu coração e acredito que de muitas vocês que estão aí nos assistindo, eu quero agradecer a cada uma, dar um beijo no coração de vocês e reforço as palavras da Manu. Não importa o que você está passando, procure ajuda, né? Procure socorro. É uma mão estendida para você, vai haver, né? Com certeza, procure o Conselho da Mulher, procure uma outra mulher, se você não tiver coragem, para que ela possa ir com você, te dar essa força, mas faça valer a sua vontade, faça valer os seus direitos. Manu, muito obrigada. Né? Querida, muito obrigada. Foi um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui com você. Um beijo para você. Beijo, linda.